Oi, gente. Estamos aqui para ver agora o capítulo 12, que fala sobre a função sal e função óxido. Desde as aulas passadas, nós estamos estudando as funções inorgânicas, onde já vimos informações sobre os ácidos e as bases. Hoje a gente vai ver sobre os sais e nas próximas aulas sobre os óxidos. Então vamos lá, vamos conhecer os sais. Então, os sais são substâncias formadas a partir do resultado de uma reação de neutralização total ou parcial por um ácido e uma base de arrênios. Como assim? Para vocês terem uma ideia, um ácido ele pode reagir com a base e vai formar sal mais água. Professor, sal mais água, um ácido mais uma base? Como isso é possível? Então, imagina só que se você juntar lá ácido clorídrico, HCl, ele é capaz, quando está concentrado, ele é capaz de dissolver a nossa pele, por exemplo. Uma base como a soda cáustica, NaOH, também, quando concentrado, é capaz de dissolver a nossa pele. E juntando os dois, por incrível que pareça, ele vai formar o sal mais água. Sal de cozinha mais água. Sempre vai ser o sal de cozinha? Não. Pode ser vários tipos de sais, tá? Então, por isso que a gente vai estudar quais os tipos de sais que a gente pode encontrar por aí. E aí a gente vai ver alguns tipos de sais, tá? Então, observem a reação que está embaixo. É o que a gente falou lá da neutralização, tá? Nós temos o ácido, que é o HCl, e temos a base, que é o NaOH. Quando há uma reação química, a substância, a parte positiva, vai se juntar à parte negativa da outra molécula e a parte negativa da primeira molécula vai se juntar à parte positiva da segunda molécula, que no caso seria o ácido e a base. Então, nesse caso, você vai juntar o Na com o Cl, que é a parte positiva. Na molécula, a parte positiva vai vir primeiro, tá? Então, nós temos o Na, que é positivo, e o Cl, que é o negativo. Como eles têm cargas mais e menos, elas se anulam e formam o NaCl, que é um sal. E nós temos lá o H mais o H-. Então, juntando os dois, as cargas se anulam e formam o H2O. Observem que nesse caso nós temos a água e temos uma substância que ela nem é um ácido de arrênios, nem uma base de arrênios. O que era um ácido de arrênios e o que é uma base de arrênios? Segundo o que a gente viu nas aulas passadas, o ácido de arrênios é aquele que, em meio aquoso, libera um H+, e a base é aquele que libera o H-. Como a molécula nem tem H+, nem tem OH-, ela nem é ácido, nem é uma base. Então, nesse caso, ela é considerada um sal. E nós temos a água, que é a molécula que vocês já conhecem, que é H2O. Então, a gente pode simplificar dizendo que sais são compostos iônicos que, em solução aquosa, originam ao menos um cátion diferente de H+, e ao menos um ânion diferente de OH-. Então, o sal ele vai ter que gerar um íon que vai ser positivo, que a gente chama de cátion, que é diferente de H+, e o íon negativo, diferente de OH-. Pelo menos isso, tá? Outras características também são possíveis de observar nos sais, como, em geral, ter um sabor salgado, serem obtidos a partir de reações químicas ácido-bases de arrênios. Em solução aquosa, dissociam, originando cátions e ânions livres e formando, portanto, uma solução eletrolítica. E, por último, são compostos iônicos formados por um retículo cristalino e geralmente sólido em condições ambientais. Geralmente, o sal, ele, quando não está dissolvido, lógico, ele vai ter um aspecto sólido, tá?
também podemos classificar os sais de acordo com algumas regrinhas, como a gente vai ver a partir de agora. Então, o primeiro tipo que nós vamos observar são os sais normais. Eles são o resultado de uma reação de neutralização ácido-base. Observem aí, mais uma vez, reações de neutralização, onde essas reações fazem com que o H+ e o OH- eles reajam entre si formando água, formando sais diferentes, como o KCl e o CaSO4. Então, esses são sais normais que, digamos assim, que a neutralização aconteceu totalmente, tá? Já existem outros tipos de sais em que a dissociação não acontece totalmente. Como assim? Ainda vai restar alguns átomos de hidrogênio ou hidroxila, que é o OH, né, que está lá na base, que vão ficar nas substâncias. Então, quando restar hidrogênios, eles são chamados de hidrogenossais. Então, como o nome já diz, né, hidrogenossais são resultado lá da reação de neutralização parcial de um ácido e total da base. Então, vai sobrar um pouco do ácido, vai ter característica ácida, porque vai liberar ainda íons H+, e a base foi dissolvida totalmente. Nesse caso, observa aí, fazendo com que o KOH reaja com H3PO4, vai formar uma molécula de H2O e os outros hidrogênios não tem com quem reagir. Isso vai formar o sal KH2PO4. Esse hidrogênio aí que está no meio após o K é que permite a identificação como um hidrogenossal, tá? E tem os hidroxissais. Hidroxissais é aquele que vai ter o OH na sua estrutura, ou seja, o ácido ele vai neutralizar totalmente e a base ele vai neutralizar parcialmente, ou seja, vai sobrar um pouco de base, vai sobrar um pouco da hidroxila. Então observa aí, ele quer juntar CaOH2 mais HCl. Então só vai poder juntar um OH mais outra HCl e vai formar CaOHCl mais H2O. Essa hidroxila que está presente na primeira molécula tem o OH e isso nos permite dizer que ele é um hidroxissal, tá? Então, sempre tem que observar quais são os cátions que restaram nessas substâncias, ok? Existe também uma nomenclatura que é específica para os sais. Então, você vai ter que colocar o nome do ânion mais mais o nome do cátion. Lembrando que a nomenclatura desses sais ele vai depender da nomenclatura do ácido que está sendo utilizado. Então, se o ácido tem a terminação ico, o ânion lá do sal vai ter a terminação ato. Se terminava em hídrico, vai ter a terminação eto. Se o ácido terminava em oso, vai ter a terminação ito. Então vamos lá. Então, como o nome do cátion é dado simplesmente pelo nome do elemento, é possível agora determinar o nome dos sais. Veja aí. Nós temos o KOH, que é o hidróxido de potássio, mas o ácido clorídrico. A terminação é hídrico. Quando a terminação for hídrico, vamos trocar por eto. Então, nós temos aí o cloreto de potássio. O segundo nome, basta dizer o nome do elemento, tá? Então, nós temos aí um cloreto de potássio. E embaixo, na segunda reação, temos o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que vai reagir com HClO2, que é o ácido cloroso.
Quando a terminação for oso, vai ser trocado por ito. Então, nós temos agora o clorito de sódio mais H2O, que seria a água. Então, você tem que saber o nome do sal, trocar a terminação para poder responder o nome do ácido, para trocar a terminação e responder o nome do sal. Existe também uma nomenclatura para os hidrogenossais, que é específica, tá? Nesse caso, ela é um pouco diferenciada porque sobra hidrogênios. Então, você vai ter que colocar a quantidade de hidrogênios que sobrou e depois colocar o nome da substância. Então, nesse caso, nós temos NaH2PO4. Então, vai ser, se não tivesse o hidrogênio, né, seria fosfato de sódio. Mas como tem 2 hidrogênios, vai ser dihidrogeno fosfato de sódio. No segundo caso, só tem um hidrogênio. Então, nós temos monohidrogênio fosfato de sódio. Isso vai depender da quantidade. Você vai ter 1, 2, 3 ou 4 e vai ter prefixos mono, di, tri ou tetra. Já dos hidroxissais, elas são bem parecidas, tá? Só que ao invés de chamar hidrogênio, você vai chamar de hidroxi. Então nós temos o dihidroxicloreto de alumínio, onde o hidroxi está representando a quantidade de hidroxilas. Então nós temos OH2, que seria referente ao dihidroxi, e temos o cloreto de alumínio. Já no segundo caso, monohidroxicloreto de alumínio. E por último, nós temos o hidroxinitrato de cálcio. Então, basta que você coloque essa quantidade, tá? De acordo com a quantidade de hidroxilas que apareçam nessa molécula. Nós sabemos que os sais eles estão presentes em várias substâncias, tá? Como, por exemplo, lá na água do mar. Para vocês terem uma ideia, lá na água do mar, apresenta em torno de 2,5% de sais. Então, ou seja, a cada 100 ml de água, 2,5 gramas de sais podem ser encontrados. E no caso, o sal, que está em maior quantidade lá na água do mar, é o NaCl, o cloreto de sódio, que é aquele que a gente utiliza em casa lá nos alimentos, né? Os sais, eles podem ser utilizados de diversas formas, como na produção de vidro, como garrafas e várias outras substâncias, tá? Alguns outros tipos de sais, eles também podem ser utilizados no cultivo. Então, ele é utilizado para regular o solo e fazer com que ele fique um pouco melhor para o cultivo agrícola. E vamos dizer assim, que os sais eles são indispensáveis para o homem. Até nas pastas de dentes existem alguns tipos de sais que são utilizados para melhorar aquele tipo de produto. Então, são substâncias que são bem importantes, que estão presentes no dia a dia. Outra característica que é bem comum para os sais, tá? É que eles podem ser utilizados no nosso corpo para fazer com que as passagens de substâncias entre as células possam ser reguladas. Então, imagina aí que eles conseguem
o sal consegue fazer com que o seu corpo regule a passagem de água, evite que você fique desidratado. Então, o sal também é muito importante para o nosso organismo. Lembrando que quando a gente fala importante, não quer dizer que você vai ter que comer muito, tá? O sal é uma substância que é indispensável, mas na quantidade certa. Então, nenhuma substância é dispensável. Nosso corpo precisa de sal, precisa de água, precisa de gorduras, proteínas, só que tudo na quantidade certa. Tudo demais para o nosso organismo pode se tornar um veneno. Então tem que ter muito cuidado, não se alimentar de coisas muito salgadas, nem cortar de vez alguns nutrientes para o nosso corpo, tá? Então, é isso que a gente tinha para ver por hoje. E na próxima aula a gente responde algumas questões e fala um pouco mais sobre os sais. Até a próxima!